Imagine duas pessoas na linha de largada de uma corrida. À primeira vista, parecem que elas estão ali no mesmo ponto, mas se a gente olhar com atenção, a gente percebe que uma delas já correu metade do trajeto, na mente. Enquanto uma carrega ali nas costas o peso das expectativas e crenças limitantes, a outra chega mais leve, mais confiante, com maior apoio, mais experiência, que acaba ajudando ela a impulsionar no seu caminho. Então, vamos encarar a verdade. Ninguém começa do mesmo ponto, do mesmo lugar. E é exatamente por isso que a gente precisa de planos diferentes para cada pessoa. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver os melhores hábitos, a construir a autodisciplina, a transformar a vida tendo ali mais foco, mais produtividade, sem levar aquele peso, com leveza. E se você é novo por aqui, já assina o canal, bota as notificações aí para você receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que talvez seja exatamente o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais, pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. A gente vive em um mundo que adora vender a ideia de igualdade de oportunidades, A gente vê isso em frases todos os dias, se eu conseguir, você também vai conseguir, Todos têm as mesmas 24 horas por dia. Quem nunca ouviu essa, Às vezes deixa a gente até meio assim, as suas 24 horas são um pouquinho diferentes das minhas, não, mas isso daqui basta ter força de vontade, basta você querer. Elas são muito bonitas, mas eu tô aqui e eu não vou te iludir, No fundo, elas escondem sim uma armadilha muito cruel. A negação de que as realidades elas são individuais, a gente não pode se comparar às outras pessoas. Enquanto alguns nasceram em lares que estimulavam ali o crescimento, outros precisavam lutar para sobreviver. Enquanto uns tiveram acesso fácil à educação, de qualidade, a bons relacionamentos, outros aprenderam a ter que se virar sozinho e desde cedo, num contexto ali que talvez seja totalmente diferente. E principalmente, cada um de nós carrega ao longo da vida uma bagagem emocional única, crenças, traumas, hábitos e influências que moldam as nossas escolhas de forma silenciosa, porém elas têm muito poder nas nossas decisões. Sabe aquele plano infalível que você viu na internet? Aquela fórmula de sucesso que promete transformar a sua vida em 30 dias, Pois é, existe um grande problema com essas soluções mágicas, vamos dizer assim. Elas ignoram o seu ponto de partida. Imagina um mapa, onde nesse mapa ele vai te ensinar a sair do centro da sua cidade até a praia mais próxima. Tudo bem? Vamos fazer esse cenário. Funciona perfeitamente se você estiver no centro da cidade. Mas e se você estiver nas montanhas, ou se você estiver em outra rua, ou se você estiver num deserto ou em outro país? Esse mapa, ele não pode ser só inútil para você, mas ele também pode te levar a um lugar mais longe ainda do que era o seu destino final. E é assim com a vida. Sem reconhecer de onde você está partindo, qualquer plano se torna raso, se torna frustrante e ineficaz, obviamente. A gente vive na era da velocidade, da tecnologia e da inovação. Todo mundo parece estar correndo com algum medo de perder alguma coisa, O famoso FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, de deixar alguma coisa para trás, Mas tem uma diferença enorme entre correr por impulso e correr com consciência. Ignorar seu ponto de partida só te faz tropeçar e você vai encontrar ali dificuldades no momento posterior. É como plantar uma semente e ficar cavando a terra todos os dias para ver se já brotou. Não vai funcionar, A vida não é bem assim. Você precisa de um plano alinhado ao seu momento de vida. Isso não significa se acomodar, significa inteligência emocional e autoconhecimento. E existem muitas pesquisas que mostram que mais de 80% das pessoas abandonam seus objetivos em menos de 3 meses. E sabe qual é o motivo principal? Elas tentam seguir um plano que não respeita o seu ponto de partida. É como tentar correr uma maratona sem antes aprender a caminhar ou a trotar, O segredo não está em copiar o plano dos outros, mas em criar para você mesmo um plano individualizado. Se tem algo que eu aprendi ao longo desses últimos anos, é o seguinte: não adianta você sonhar com uma vida excelente, extraordinária, plena, se você insiste em seguir o plano que não foi feito para você.
Depois de entender o seu ponto de partida, o próximo passo é ainda mais importante do que esse primeiro, né? É desenhar um plano de ação que respeite o seu ritmo, a sua história, os seus objetivos reais, né? Os seus valores, os seus princípios. E aqui vai um alerta logo de início, tá? Criar um plano personalizado não é fazer tudo devagar ou deixar tudo meia boca. É sobre fazer o que precisa ser feito no momento certo, com as estratégias corretas e que caibam na sua realidade atual. Não adianta você tentar forçar uma barra para algo que você não vai conseguir conquistar. Muita gente confunde plano com lista de desejos. É fácil você escrever ali no papel, eu quero ler 20 livros no ano, eu quero dobrar minha renda em 3 meses, em 6 meses, eu quero meditar todos os dias às 5 da manhã. Mas quantas metas realmente desse tipo fazem sentido no seu momento atual, né? Um plano realista, ele não é menos ambicioso, ele é tão ambicioso quanto o outro. Só que ele é diferente, ele só faz parte de um lugar, vamos dizer assim, honesto, relacionado a você, onde as ações diárias, elas são possíveis e elas não são só motivacionais, mas elas têm a ver muito com a sua realidade. E tem uma explicação científica para explicar por que os seus planos falham, né? Nosso cérebro, ele é programado para repetir o que a gente entende que é recompensador, o que traz ali felicidade, o que traz aquele gostinho positivo, né? E, obviamente, por outro lado, ele quer evitar o que gera dor ou frustração. Então, planos genéricos que ignoram o seu ritmo, eles criam frustração muito mais rápido do que eles criam recompensa. Por outro lado, quando você cria metas ou objetivos ajustados ao seu momento atual, o seu cérebro percebe essas pequenas vitórias ao longo do tempo, de forma constante, e acaba liberando dopamina e criando ali um ciclo virtuoso de progresso, né? A ciência, ela não mente, a gente já falou sobre isso aqui, né? Pequenas vitórias, elas são um combustível para a mudança, né? Principalmente por conta da produção e da liberação de dopamina, que gera ali mais motivação. Mas como identificar o ponto de partida para o seu plano, né? E aqui eu vou deixar um exercício simples para ajudar a achar esse caminho. Liste os seus desafios atuais, o que tem sido difícil para você. Reconheça a sua conquista, onde você já avançou, até onde você já foi, o que te trouxe de benefício. Analise o seu ambiente, quais pessoas, crenças ou hábitos te cercam hoje em dia, te ajudam, te prejudicam. Escute o seu corpo também, as suas emoções, onde você sente mais resistência, onde você sente medo, ansiedade, talvez até estresse. Essas respostas vão te dar um mapa mais realista, o seu mapa, né? Não é o mapa dos outros, mas um mapa individualizado. E quando você tem clareza de onde você está, o caminho se desenha com muito mais leveza, com muito mais autenticidade. Aí sim, o seu plano vai ser criado de acordo com algo que tem todo o potencial de chegar até o final e não tem a mesma chance de parar ali no meio do caminho, como os planos genéricos, né? E fica aqui uma dica extra também. Se existe uma armadilha nessa jornada de evolução, ela tem um nome: comparação, principalmente comparação social, né? Enquanto você olha pro palco dos outros, você esquece que eles também têm seus bastidores, que eles começaram de um momento diferente do momento atual. A única comparação saudável é entre quem você é, ou quem você era ontem, e quem você está se tornando hoje, amanhã. Isso sim é o importante. Foque nisso, seu ponto de partida, e não o seu ponto de partida comparado com a linha de chegada dos outros. Agora vamos colocar a mão na massa, né? Você já sabe como identificar o seu ponto de partida e que um plano genérico ele está fadado ali a falhar, a não trazer o resultado que você está buscando e obviamente você vai desistir ali no meio do caminho. Então vamos aprender como desenhar o seu plano de ação em 4 etapas simples com um método prático. Primeiro, mapeie suas forças e suas limitações. Comece identificando quais são os seus pontos fortes, suas habilidades, seus hábitos positivos, suas conquistas. Veja também quais são as suas limitações, crenças limitantes, recursos mais escassos, desafios atuais. Então, por exemplo, suas forças podem ser facilidade de comunicação e sua limitação pode ser dificuldade em manter o foco ou manter a disciplina.
Esse equilíbrio ele é vital para definir as suas metas de forma realista e que também leve em consideração o que você pode ter a seu favor e também pode ser uma armadilha aí no meio do caminho, né? A segunda atividade é escolha um foco principal e só um, gente. Um dos maiores erros é escolher mais de um foco. O seu cérebro, né, vou generalizar aqui, o cérebro humano, ele funciona muito melhor quando a gente foca em uma única transformação por vez. Então, se pergunte, qual é a área da minha vida que precisa de mais atenção nesse momento, que precisa de mais atenção agora? Pode ser a saúde, pode ser carreira, pode ser relacionamentos, finanças, é muito comum, ou pode ser até uma questão mais de autoconfiança. Depois, defina qual é o resultado concreto, né, nada de abstrato, que você quer alcançar nessa área nos próximos 30, 60 e até 90 dias. Por exemplo, eu quero construir o hábito de praticar atividade física 3 vezes por semana até o final de 90 dias. A terceira tarefa que você pode fazer é definir micrometas semanais. E são aquelas metas pequenas, mas que elas vão gerando ali aquele impulso de motivação, né? Lembra que eu sempre falo, consistência é mais importante do que o tamanho? O que transforma a nossa vida não são as grandes mudanças que acontecem ali de forma repentina, mas os pequenos ajustes, os pequenos passos que a gente vai fazendo de forma consciente e consistente, né? Por isso que cada semana você deve definir ali micrometas e simples e ridiculamente fáceis de se cumprir. Por exemplo, na primeira semana eu vou caminhar 10 minutos por dia. Na semana 2 eu vou fazer um alongamento diário e manter minha caminhada de 10 minutos por dia, né? Na semana 3 eu vou incluir ali também mais um treinamento leve de força para as pernas nessa rotina que eu estou criando. Essas metas, elas não vão te assustar e nem vão fazer você entrar naquele modo de defesa do nosso cérebro que gera ali uma certa fricção para o que você quer realizar, né? A quarta atividade é crie seus próprios sinais de progresso. Muitas vezes a gente acaba abandonando os nossos planos porque a gente não enxerga o progresso, porque a gente não está percebendo ele ao longo do tempo. Por isso, definir esses sinais de vitória, de conquistas, de forma clara, vai te ajudar a evoluir em cada uma dessas etapas, né? Por exemplo, eu me senti mais disposto essa semana ao acordar, eu senti que eu estava com mais ânimo, eu não precisei me forçar tanto para sair de casa, eu percebi que eu estava mais motivado, eu percebi uma melhora no meu humor com a minha família ou no meu trabalho depois do treino. Esses sinais, eles criam essa dopamina natural e a motivação para você continuar fazendo isso ao longo das outras semanas, né? E eu vou deixar aqui mais uma dica extra que eu sempre uso na hora que eu estou criando ali um plano de evolução pessoal, né? Um plano de desenvolvimento pessoal. Eu costumo olhar o que eu planejei e fazer 3 perguntas simples, mas que você tem que responder com total honestidade, né? Isso é necessário ou só é bonito no papel, bonito para falar para os outros? Isso é sustentável para os próximos 30, 60, 90 dias? Realmente eu vou conseguir fazer isso? Eu vou conseguir manter a consistência? Isso me aproxima do que realmente eu quero ou só alimenta o meu ego? Se a resposta for não para qualquer uma delas, senta, dá uma olhada no seu plano e ajusta. Simples assim. Quando você cria um plano sob medida, um plano individualizado, você não está só buscando um resultado externo, você está trazendo ali responsabilidade. Então agora que você já sabe de onde começar e como montar o seu plano, é hora de dar mais um passo importante, transformar esse plano num estilo de vida, né? Em algo que você possa manter de forma sustentável. E aqui está a diferença que separa quem realmente muda daqueles que só acumulam promessas quebradas, né? A transformação ela não acontece quando você tem um pico de energia, mas quando você cria uma forma de viver que não depende mais dessa energia inicial. Esse episódio tá bacana, né? Tá muito completo. Se você não curtiu até aqui, tá na hora de curtir, de compartilhar, mas é mais do que isso. Vamos refletir aqui de forma mais profunda. Deixa eu te fazer uma pergunta, e uma pergunta que eu quero que você responda com sinceridade, né? Quantas vezes você já começou algo na sua vida com aquela energia e aí uma semana depois, 2, aquela energia acabou, né? Quantas promessas ficaram ali pelo caminho, como se fossem roupas esquecidas ali, para quem tem armário um pouco bagunçado que nem o meu, ali no fundo, né? Que você nunca vê, mas ela tá lá, você sabe que ela existe, mas você evita, né? Quantas vezes você disse, dessa vez vai ser diferente. E, no final das contas, não foi. Como aquelas promessas que a gente faz ali no final do ano. Nesse ano vai ser totalmente diferente. E aí, antes do carnaval, a promessa já morreu.
Se isso já aconteceu com você, fica tranquilo, você não está sozinho. Tem muita gente que passa por isso, eu mesmo já passei muitas vezes. Na verdade, você está exatamente no mesmo lugar que a maioria das pessoas trava. E é aqui que começa a parte séria dessa conversa, né? Todo mundo sabe como é empolgante começar. Você compra ali um caderno novo para organizar os seus estudos, faz a matrícula na academia, porque você sabe que agora você vai malhar, agora você vai fazer um treino magnífico. Você imprime aquela planilha de corrida, né, para quem gosta de correr, baixa o app dos melhores hábitos e nos primeiros dias parece que a vida ganhou um novo ar. Mas então chega aquela segunda-feira chuvosa, chega aquele plantão que acabou tarde, ou aquela criança que ficou doente, e a semana parece correr mais rápido do que você, né? Chega aquela sensação de, depois eu faço, é só hoje, e essa sensação de depois vai crescendo até engolir totalmente o seu compromisso. Esse é o ponto de inflexão da transformação. É onde muitos desistem, porque eles acreditam que sem essa motivação você não vai ter ação. Mas aqui é que está o segredo. A transformação real ela não acontece em momentos extraordinários, onde você tem pico de energia. Ela se constrói no ordinário, no dia a dia, no simples. Você não precisa de fogos de artifício para mudar a sua vida. Você precisa sim de rituais pequenos, repetidos com consistência diariamente para que você mude, para que você crie um hábito. Pensa em um rio. Ele não abre caminho entre as pedras porque ele tem explosões de força, mas porque ele nunca para de correr ali e ele vai desgastando, né? A gota que cai todos os dias, ela é mais forte do que uma enxurrada que vem uma vez por ano, né? Então vamos pensar sobre isso e fazer essa metáfora para a sua vida. E por isso que as pessoas comuns, que mantêm compromissos pequenos, mas diários, elas avançam mais do que aqueles que começam com tudo e ali, no meio da caminhada, eles param, né? O famoso cavalo paraguaio, né? Vai com aquela força, quando chega no meio do caminho, perde a força e no final está em último lugar, né? Agora vamos ao que interessa. Eu vou te dar um checklist com 5 princípios para transformar o seu estilo de vida e para que você não dependa mais da motivação. Cada ponto vem acompanhado aqui de um exemplo, porque eu quero que você consiga não só entender, mas aplicar isso no seu dia a dia e imediatamente. Então, o primeiro é crie pequenos compromissos diários. A chave aqui não é começar grande, é começar pequeno o suficiente para que seja quase impossível dizer não, né? Como eu falei, um pouco mais atrás no episódio. Quer criar um hábito de leitura? Comece com 5 minutos por dia, 10 páginas por dia. Quer treinar? Comece com 10 flexões ou 10 minutos. Mesmo antes de ir na academia, já comece a fortalecer esse pensamento. Quer escrever? Comece ali uma página por dia, já vai ser o suficiente para abrir espaço na sua identidade. A identidade ela é muito importante, porque você passa a se ver como uma pessoa produtiva, né? Um exemplo, pense em alguém que decide correr uma maratona. Se essa pessoa tenta correr os 10 km, obviamente, como a gente falou, ela vai parar no primeiro dia, provavelmente vai vomitar, vai ficar ali desesperada e não vai aguentar, né? Mas se ela começar correndo 1 km por dia, em algumas semanas o corpo dela vai se acostumando e ali, talvez em 1 ano ou um pouco mais, ela vai estar naturalmente adaptada para correr uma maratona. E lembre-se, não importa o tamanho, mas a consistência e a constância dessa ação. O segundo item é ancore em gatilhos da sua rotina. O seu cérebro ele funciona muito bem por associação. Se você criar um hábito do nada, é muito mais difícil. Mas quando você conecta um determinado hábito, uma rotina que já existe no seu dia a dia, isso vai ficar quase que no automático. Isso é chamada de empilhamento de hábitos. Então, por exemplo, você quer beber mais água? Faz sempre que você sentar para trabalhar. Vou começar a trabalhar. Pega ali, fui no banheiro. Antes de voltar, pega um copo d'água. Você quer meditar? Faz logo depois de você escovar os dentes, logo depois de acordar, ou depois que você volta à academia. No meu caso, eu gosto de fazer, até quando eu termino o treino, eu faço a meditação. Quer praticar gratidão? Anote 3 coisas, e pode ser antes de deitar, no final do seu dia, né? Então, por exemplo, pense em quem decide alongar todo dia. Se essa pessoa espera o momento certo, não existe um momento certo para você se alongar, né? Mas se ela decide que vai colocar ali sempre depois que ela terminar o café da manhã, ela vai se alongar naquele momento, vai criar rotina, vai colar com aquele hábito e ela vai seguir de forma mais consistente, né? Isso porque a transformação acontece quando você integra ao que já existe e não quando você tenta reinventar a roda, né? Reinventar tudo.
Terceiro ponto é, celebre as micro-vitórias, né? Como eu falei, a gente tem que celebrar porque isso libera dopamina. O problema de muita gente é que ela espera um grande resultado para se sentir vitorioso. Mas se você comemora só depois de perder 10 quilos, só depois de correr uma maratona, pode ser que você nunca tenha energia para chegar lá, né? Você precisa aprender a se alegrar com cada micro-vitória, com cada passo. Hoje você conseguiu dizer não a um doce, é uma vitória. Hoje você leu 3 páginas, 10 páginas, é outra vitória. Hoje você acordou meia hora mais cedo do que o normal, nossa, vamos comemorar, você está mudando. Por exemplo, existe alguém que aprende um idioma, imagina. Se essa pessoa só se orgulha quando ela for fluente, cara, ela vai desistir muito antes, né? Mas se ela celebra, quando ela consegue pedir um café da manhã em outra língua, quando ela consegue ouvir uma música e entender, é claro que essa motivação se renova. A cada vitória, você manda um recado para o seu cérebro, olha, eu estou no caminho certo. Quarto ponto é, tem um plano B para os dias ruins, né? E aí, gente, a vida vai te testar. A vida vai ter dia que você não vai ter tempo, vai ter dia que você não vai ter energia, que não vai ter disposição, que vai ter que ser na força do ódio. E é exatamente nesses dias que você precisa ter um plano B. Em vez de você abandonar o seu hábito, tenta uma versão mais reduzida desse hábito. Se você não conseguir correr 5 km como você estava querendo, corre 1. Se você não consegue correr 10 minutos, corre 5. Se você não consegue estudar 1 hora, estuda ou revisa algum conteúdo ali por 10 minutos. Se você não consegue meditar, a sua cabeça está muito acelerada e você não consegue separar ou não tem 20 minutos, faça uma respiração profunda por 3 minutos ou 3 ciclos. Isso vai ajudar bastante. Então imagina alguém que decidiu fazer exercício diário e num dia chegou ali cansada do trabalho, chegou em casa, o sofá ali está pedindo, as crianças estão assistindo Netflix. Ao invés de você se sentir culpado, faz ali 5 minutos de polichinelo, flexão, ou vai dar uma caminhada na rua, mantenha a sua consistência, mais importante até do que a intensidade. Dias ruins, eles não quebram a sua rotina, eles provam que a sua rotina é inquebrável. Isso, obviamente, depende de como você interpreta esses dias. E o quinto é, transforme disciplina em identidade, como eu falei. Esse é o nível mais profundo. Enquanto você pensar em fazer, sempre será uma batalha contra a preguiça. Mas quando você assume como identidade, você não precisa mais decidir. Isso daí simplesmente é e ponto final. Não é sobre fazer academia, é sobre ser uma pessoa saudável. Não é sobre ler um livro, é sobre ser alguém que aprende constantemente. Não é sobre fazer dieta, é sobre ser alguém que cuida diariamente do seu corpo. Por exemplo, pense em alguém que decide correr. No começo, ela vai correr e provavelmente vai correr porque alguém falou que era necessário para a questão cardíaca, para a saúde. Mas depois de alguns meses fazendo de forma consistente, ela já vai se enxergar como um corredor. E quando isso acontece, correr não é mais uma tarefa da lista. É parte de quem ela é. Tem muita gente que eu conheço que faz até tatuagem, né? O segredo da consistência é exatamente isso, é a identidade. Quando você muda quem você é, o que você faz passa a ser automático. Quando você junta esses 5 princípios, você cria uma fórmula não mágica, mas uma fórmula poderosa. Então comece pequeno, colhe no que já faz parte da sua vida, nas suas rotinas, se alegre com cada passo, celebre cada um desses passos, se mantenha mesmo nos dias ruins, e esses dias ruins vão acontecer, e transforme o que você faz em quem você é. Esse é o caminho para não depender mais de picos de energia ou de promessas de fim de ano, é o caminho para não começar e parar, mas para transformar isso em algo perene, sustentável. E se você chegou até aqui, essa semente já foi plantada. E lembre-se, você não precisa de planos perfeitos, você precisa de planos possíveis, de acordo com a sua realidade. Planos que respeitam quem você é, de onde você veio e onde você quer chegar. No fim das contas, não importa o ponto de partida, o seu, do outro, se eles são diferentes, o ritmo ou os obstáculos que vão aparecer. O importante é a escolha diária de seguir em frente do seu jeito, com a sua verdade. A estrada, ela pode até ser mais longa, mas você já deu os primeiros passos. E esse passo, por menor que ele possa parecer, é o início de tudo. E às vezes é o mais difícil, é você sair da inércia, né? Dar esse primeiro passo. Se esse conteúdo fez sentido para você, despertou aí alguma reflexão, não esquece de compartilhar ele com pelo menos uma pessoa. Se inscreve no canal, ative as notificações para que você também receba aí toda semana, toda segunda-feira, um conteúdo exclusivo e você não perca nenhum desses conteúdos.
E se você quiser também dar um passo a mais na sua carreira, na sua vida, em treinar a sua mente, achar o equilíbrio ali entre a razão e a emoção, em dar esse primeiro passo, conheça o programa Fora de Série, que é um treinamento que eu criei dividido em 3 pilares, tá? Ele é um pilar de autoconhecimento, onde você vai entender como é que é o seu momento atual, como o seu cérebro funciona, por que os seus comportamentos são do jeito que são, por que eles precisam ser ajustados, como é que você vai criar um hábito, né? E quais hábitos fazem sentido para você. Então, muito a ver com o que a gente falou hoje no episódio. A gente vai ter o segundo pilar da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces de um modelo mental de crescimento, como é que você constrói ele, como é que você mantém bons hábitos, como é que você se livra das armadilhas que vão surgir no seu dia a dia, como a procrastinação, ansiedade, síndrome do impostor e muitas outras. E por fim, a gente tem o pilar de autogestão, que ele vai ser uma cola, né, do que você trabalhou até aqui. Ele vai te permitir planejar, executar e monitorar suas ações, e aí com técnicas e ferramentas que vão te trazer mais clareza e vão servir ali como uma bússola em todo o percurso que você vai estar fazendo durante a sua jornada nesse curso, até que você conquiste os seus objetivos. E eu vou ser o seu guia nesse programa, né, ajudando sempre que for necessário, com conteúdos, com mentoria, quase como se fosse ali um processo de coaching, né? E se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição desse episódio. E caso as inscrições elas estejam fechadas no momento em que você entrar no link, você vai ver o link de uma lista de espera, né? Para que você seja avisado assim que a próxima turma abrir. Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.